Sejam muito bem-vindos, amigos do Botequim GP, para mais uma entrevista já tradicional às nossas quartas-feiras à noite, às 8 horas. E hoje, como sempre, com um convidado muito especial, ele que é jornalista, ele é narrador, narra ali, entre outras categorias, a Stock Car pela Rede Bandeirantes. E vai bater um papo aqui com a gente, contar um pouco da sua história e bater um papo sobre automobilismo em geral, Fórmula 1 e tudo mais. Tenho a honra de convidar aqui Luque Monteiro. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Beleza, Will. Rapaziada do Botequim GP, prazer todo meu. Grato pelo convite. Pô, uma semana depois do Raí Caldato bater um papo aqui no Botequim é responsa, né? Mas vamos lá, bater papo de Botequim é com a gente mesmo, né, Will? Certo, é isso mesmo. Inclusive, quarta-feira de noite, o pessoal costuma dizer, né, que narrador de televisão só trabalha 1 hora por semana. A terça e a quarta-feira eu costumo tomar como meu sábado e domingo, para efeito de ambientação. Então, um papinho de botequim aqui, para dar um embalinho na quarta-noite e vamos embora. Show de bola, muito bem. Já não podia começar melhor, né? Já com a rigor, né, do botequim. A rigor, pronto. Luke, assim, a primeira pergunta que a gente sempre faz assim, para os nossos convidados, assim, quando vem aqui na primeira vez, é para tentar voltar lá no começo da sua história, que envolve, né, automobilismo e tudo mais. E aí a pergunta que a gente sempre faz assim: qual a sua primeira lembrança de um primeiro contato assim com esse mundo de automobilismo, velocidade, carro e tudo mais? Aí temos dois momentos, né? E eu tô voltando bastante mesmo. A rapaziada que frequenta o botequim aqui tem uma faixa etária menor que a minha. O primeiro foi por causa do Fausto Silva, porque eu era louco para assistir o programa do Fausto Silva na televisão e não podia. Primeiro porque minha mãe não deixava. Ela achava que era muito conteúdo para pouca idade. Eu tinha 11. E segundo porque eu não aguentava acordado até, sei lá, 2 da manhã, que passavam perdidos. Até que o Fausto Silva mudou de emissora. Sim. Programa domingo à tarde. Falei, agora eu vou assistir o programa do Fausto Silva. 26 de março de 89, que foi o primeiro domingão. Armei uma televisãozinha na área da casa que a gente morava, a rede, fiquei deitado ali, liguei a TV, fiquei esperando começar o programa do Fausto Silva. E estava passando o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. De 89, né? De 89, com o Gelmin no pódio e tal. Eu achava a corrida de carro uma grande bobagem. Até então sempre tinha já, ficar andando ali acho que o Nick Lauda falou isso uma vez até, né? Depois você vai lendo as coisas. E tinha uma pessoa muito próxima da família que gostava muito de corrida, e a nossa família tinha um pequeno comércio, mercearia, botequim também. Sim. Dá para ver que eu estou à vontade e já é de tempo, né? E sempre era o papo da pinguinha das 6 da tarde ali entre os fregueses, eram as corridas de Fórmula 1, e eu achava aquilo uma perda de tempo sem tamanho. Enquanto eu esperava o programa do Fausto Silva, faltavam ali, sei lá, 10, 15 voltas para acabar o Grande Prêmio do Brasil, eu comecei a prestar atenção e comecei a achar legal. Até que terminou a corrida, que bacana, ainda tem um rapaz do Brasil, que tempo de Senna, de Piquet, eu encantado com o Gelmin, né? Tem um rapaz do Brasil que anda bem nisso aí, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão ele fica apitando. Aí o Galvão Bueno anunciou no final, dia tal, o Grande Prêmio de San Marino, tive a ideia mirabolante de tomar a decisão na hora. Eu vou assistir uma corrida inteira, só para saber como é. Deu no que deu, né, cara? Mas isso era um contato de um menino de 11 anos, perdido aqui no interior do Paraná, longe de todo esse mundo. E um segundo contato aconteceu, os dois momentos que eu te falei que marcaram, quase 4 anos depois, 19 de dezembro de 92, o Nelson Piquet veio a Cascavel para receber a réplica do troféu Cascavel de Ouro. Ele tinha ganhado a prova Cascavel de Ouro em 76 e não levou o troféu embora. Ficou com a equipe dele, enfim. E o prefeito da época decidiu, já que ia ter a Cascavel de Ouro, vamos fazer uma homenagem para o Nelson Piquet, vamos chamar o cara aqui, entregar o troféu para ele. E o Nelson Piquet chegou no sábado à tarde, a Cascavel de Ouro seria no domingo, foi. Era uma prova da Fórmula 3 sul-americana naquele ano. Inclusive o Piquet andou no carro, ele tinha acabado de arrebentar os pés lá em Indianápolis, né? Então, a primeira vez que ele foi para uma pista e tal, e eu já trabalhava em redação de jornal, fui para o aeroporto esperar a chegada do Nelson Piquet, junto ali com alguns colegas da imprensa. Então foi a primeira vez que eu vi um piloto de Fórmula 1 de perto. Nelson Piquet, foi a primeira entrevista que eu fiz na vida. Eu tinha acabado de sair do arquivo de fotos do jornal,
que eu trabalhava aqui em Cascavel, para a editoria de esportes. Aí eu já estava velho, já tinha 15 anos. Então, a primeira entrevista que eu fiz não foi com um dirigente aqui do futebol amador, do ping-pong, do futsal, foi com o Nelson Piquet, no aeroporto de Cascavel. Duas coisas que estavam dando a dica. Falou, cara, o caminho é esse mesmo, você não tem escapatória. Sensacional. Sensacional. E você falou do Faustão aí, eu até me lembro. Era aí. Porque esse programa do Faustão, ele foi o primeiro programa, foi a estreia do Faustão na Globo. Estreia do Faustão. E a primeira coisa que ele falou alguma coisa tipo assim, depois do não sei o que do Gugelmin, agora tem o não sei o que do Plim Plim. Ele fez uma piadinha assim. Depois do pódio do Gugelmin, reclames do Plim Plim. Eu acho que... É a cara dele. Faustão agora de volta ao lar, né? Eu acho que foi algo assim, mas aí você falou que você, a primeira corrida que você assistiu, você falou antes, disse que ia assistir, de San Marino 89. Você se lembra dessa corrida? Foi uma corrida, inclusive, que teve um acidente do Berger na Tamburello. Você se lembra de ter assistido essa corrida? Lembro. Foi onde começou a treta do Ayrton com o Alain, né? Mas lembro, assim, eu não lembro de guardar daquele dia tudo o que aconteceu na corrida, mas isso passou a fazer parte da vida de quem lida, de algum modo, com automobilismo, né? O acidente do Berger, a ultrapassagem do Senna sobre o Prost, não sabia combinado também, né? E deu tudo que deu depois. Foram anos ali de treta mesmo, da violenta. Mas o que eu lembro, assim, que é muito claro para mim, é que, de novo, aquela coisa, né? Pô, um brasileiro ganhando, um negócio tão bacana do mundo inteiro, tem um brasileiro ganhando, vou assistir mais uma. Aí veio o Mônaco, de novo, cravou. Vou assistir mais uma, já estava começando a pegar gosto pelo negócio. Veio o México, ganhou. Aí veio os Estados Unidos, estava lá uma reta na frente, arrebentou o motor. Canadá, 3 voltas para o final, arrebenta o motor de novo. Falei, pô, esse cara é o cara. Aí o estrago já estava feito, eu só falava sobre Fórmula 1, meus colegas de colégio, tal, todo mundo começando a olhar para as menininhas, tal, e eu preocupado com o carro de corrida. Aí, onde é que o jornalismo entrou nessa história? Você falou que você já trabalhava lá, em 92 você já trabalhava, né? Como é que foi? Eu já trabalhava em redação de jornal, eu entrei na redação de jornal como aspirante a chargista. Eu tinha muito jeito para desenho. E era o que eu queria fazer da vida, era o que eu sabia fazer, vou ganhar a vida como desenhista. E nada melhor que isso que uma redação de jornal, onde tinha um espaço para isso, e enfim, fiz amizade com o chargista do jornal, que depois veio a ser meu professor na faculdade, e disso veio, naturalmente, uma vaga, na escala de hierarquia, a vaga menor da redação do jornal, que era cuidar do arquivo de foto. A gente fala em arquivo de foto hoje em dia, o cara pensa, mas como é que era? Um HD, um celular, era um pendrive? Não, era pasta suspensa mesmo. Aquilo era um mobiliário enorme, tinha sujeira lá dentro. Um dia eu tirei tudo aquilo, joguei no chão, assim, modo de dizer, né? Empilhei no chão para varrer, passar pano mesmo, no rodo e tal, balde d'água. Só que eu saía da redação do jornal e ia para o colégio, então eu já ia para o jornal com o uniforme do colégio, que era bem perto de onde eu moro hoje aqui até. E eu tirei o uniforme do colégio para não sujar, que ia sujar. E o dono do jornal chegou na redação bem na hora, espumando, né? Falou, mas você pensa que você está na sua casa? Eu falei, não, eu estou na sua. O que é isso? Que folga é essa? Onde você já viu isso aqui dentro? Eu falei, vem cá. Aí mostrei para ele aquele balcão, já tinha tirado todas as pastas, falou, olha o que tem dentro do seu arquivo. Você não me chamou aqui para cuidar? Estou cuidando, só que eu não posso sujar o uniforme do colégio, é branco, pô. Vou chegar sujo para aula. Aí ele deu aquela olhada, coçou o queixo e falou, ó, se chegar a visita, põe o uniforme e termina depois, tá bom? Beleza. E aí as coisas vêm acontecendo, como em qualquer ambiente de trabalho, né? Eu assumi uma editoria que era página de televisão, horóscopo, aquela coisa que vinha toda meio pronta, era só organizar. E no final daquele ano, eu acabei sendo promovido para a editoria de esportes, que foi quando aconteceu esse primeiro episódio, para mim, inesquecível, com o Nelson Piquet. Inclusive, naquele fim de semana, da vinda do Nelson Piquet a Cascavel, o Ayrton Senna estava na Flórida, em Phoenix, enfim. Não é Flórida, caramba. Arizona. Testando o carro do Emerson Fittipaldi na Indy. E eu perguntei alguma coisa a respeito disso para o Nelson Piquet,
E, pô, a rapaziada ali dos outros jornais, de emissora de rádio que estava perto, fez aquela cara de, ih, rapaz, o moleque se ferrou. Que nada, ele discorreu, falou, deu a opinião dele, deu o pitaco dele. Talvez eu tenha dado sorte de pegar o Nelson num dia bacana, né? Tem muito essa lenda aí de que o Nelson não gosta de jornalista e tal, mas não passa de lenda, viu? Pensa numa figura, aquilo que a gente vê dele em vídeos, na televisão, em programa, é o Nelson. O Galvão Bueno tem um jargão, como é que é? Nelson Piquet, estado puro. Aquele é Nelson Piquet, estado puro e vale 24/7. Sensacional, sensacional. E aí, as suas do jornal, você é de Cascavel, né? Cascavel, a capital do mundo. Eu sou de Mandaguari, não sei se você conhece Mandaguari, né? Mas Mandaguari é subindo ali em direção que Maringá, né? Isso. Que não é nem para cá, é para lá, no caso. Isso aí mesmo. Tá, e aí você, bom, passou a cuidar da parte de esportes e como é que foi a sua transição assim para virar um narrador? Ok. Bom, nesse meio tempo, em redação de jornal aconteceu de tudo. Por alguns anos, por 6 anos, de 95 a 2001, eu respondia pelo fechamento geral do jornal. Então, era trabalhar de noite. Para mim não pegava nada, não era casado, não podia dormir até tarde para ir trabalhar mais tarde, já era uma boa coisa. Mas aquilo foi cansando um pouquinho, né? Pô, todo mundo, sei lá, tem um jantar, tem uma boca livre, tem um aniversário, não sei de quem. Pô, não posso, tem que trabalhar. Aí eu comecei a tomar mais contato com as corridas ali mesmo, de dentro da redação do jornal, e tinha muita corrida em Cascavel também, os campeonatos daqui e tal. Então aconteceu uma situação primeiro, que eu parei de trabalhar à noite e comecei a lidar de manhã com assessoria de imprensa em automobilismo. Uma parceria com o Clóvis Grelac, que é aqui de Cascavel também, tinha uma agência muito forte nesse ramo. Então, eu troquei um emprego pelo outro e mantive o que eu tinha à tarde, que era no jornal também. Eu tinha um emprego no jornal e um contrato PJ, né? Abortei o da noite para trabalhar de manhã com assessoria de imprensa e, em 2002, numa etapa aqui do Campeonato Regional de Marcas de Cascavel, a pessoa que fazia a locução de arena não pôde comparecer, que era o Luiz Silvério. Ele era repórter da antiga Fórmula Truck, nas transmissões da Rede Bandeirantes, e tinha corrida de truck, sei lá, em Goiânia, em algum lugar, e não tinha quem fizesse a locução de arena. E o presidente do Automóvel Clube, pô, quem que eu vou pôr para narrar esse negócio? Falei, dá o microfone aqui que eu faço. Você sabe fazer isso? Falei, não, mas vou aprender. Ué. E foi ali que eu comecei esse contato com a questão falar para as pessoas. Até então eu sempre escrevia para as pessoas. Eu comecei a falar para as pessoas e, de novo, uma coisa veio puxando a outra. Aí, em 2009, eu estou em Curitiba fazendo uma locução de arena do WTCC. Foi um trabalho que eu fiz por 5 anos seguidos no Brasil, na etapa do Brasil. E tinha a Porsche Cup na preliminar. Eu sabia da existência da categoria, conhecia, mas nunca tinha visto uma corrida. Sim. E eu tinha uma impressão bem errada. Eu pensava, pô, os caras põem um Porsche na pista, deve ser uma coisa assim... Deve ser uma corrida totalmente chata, porque ninguém quer... É claro que ninguém quer bater um carro, mas aquele cuidado para não estragar o Porsche. Eu imaginava assim, que era um baita de um desfile em alta velocidade. Aí eu conheci o Porsche Cup de perto, né? Fazendo locução de arena do evento para o público. Tinha lá 20, 30 mil pessoas no Autódromo de Curitiba, por ser etapa do Mundial. E durante o evento veio falar comigo o Denner. Foi outra grande surpresa, porque eu imaginava o Denner assim, um senhor enorme, grisalho, barbudo, 70, 80 anos de idade, e veio um menino moreno falar comigo, falou, oi, prazer, eu sou o Denner. Eu olhei para ele e falei, você deve ser o filho do Denner. Ele falou, não, meu pai chama Olívio, eu sou o Denner. E, caramba, desde moleque eu lia, né, matérias sobre a Denner Motorsport, e, enfim, ali o Denner me convidou, para falar, pô, eu estava olhando teu trabalho aqui, eu precisava fazer assim, assado e tal. Ele me convidou para fazer o trabalho de um dia. Eu fiquei 13 anos trabalhando com eles na Porsche Cup. E aí as coisas vieram acontecendo, de novo, né? Sempre um ciclo. Você está no meio dos eventos, conhecendo pessoas, conversando com pessoas, você vai fazer... Eu estou falando com você, limpando meu computador aqui, que está uma imundícia. Você vai fazendo a sua carteira de contatos e, enfim, vai se fazendo, ser conhecido pelas pessoas. E nesse ano, tive a felicidade imensa de ser convidado pelo Denis Gavazzi, quase falei Denis Navarro, Denis Gavazzi, que é o diretor de esportes da Band, para integrar a equipe
de automobilismo da Band. Ele jura que não. Teoricamente, quando eu fui chamado para um primeiro contato com a Band, foi ainda em dezembro, para a gente fazer a etapa final da Stock Car na Band. Sim. Eles haviam fechado um contrato com a Stock Car para 5 temporadas, de 21 a 25, e ali, coisa de uma semana, 10 dias antes da etapa final, convencionaram que já iam mostrar aquela corrida na Band. Ah, legal, quem vai narrar? O Denis me ligou. Eu nunca havia falado com o Denis. Por algum motivo, eu tinha o contato dele no celular. Então, quando ele ligou, eu olhei, Denis Gavazzi. Falei, ô, louco. Atendi o telefone assim, fala, Denizão. Como se fosse meu brother, né? Eu nunca... Tomara que ele não esteja assistindo, porque é meu chefe, né, cara? Aí, enfim, ele me fez um convite para participar daquela transmissão. Disse que estava considerando o meu nome para essa temporada de 2021 na Stock Car, mas que ali, se a gente fizesse um primeiro trabalho junto, poderia abreviar bastante o caminho para todo mundo. Falei, cara, eu vou estar no evento, inclusive, vamos embora, vamos fazer. E outra satisfação, assim, mais na base da coincidência, né, que eu tive transmitindo essa corrida pela Band, que eu chamei pela primeira vez o Reginaldo Leme a participar do Show do Esporte, ao vivo. O Reginaldo tinha acabado de ir para a Band também, e era o que eu estava falando. Você vai perceber e pode me interromper, Will. Eu começo um assunto e pulo para outro. Pode falar. Eles chamaram o Reginaldo para o time da Band. Pô, qual emissora que não quer ter alguém do calibre do Reginaldo Leme, né? Mas não existia a conversa Fórmula 1 ainda. Estou falando no mês de dezembro. Essa corrida foi Luke narrando, o Reginaldo comentando. E o Thiago Fagnani na reportagem. Depois que tudo aconteceu, a Fórmula 1 foi para a Band e tal, eu falei, Denis, fala real aí, cara. Quando você me chamou, quando o Reginaldo veio, isso aí já estava tudo cozido, né? Ele falou, cara, eu não fazia a menor ideia. Ele falou para mim, né? Que isso pudesse acontecer. Eu falei, para. Então, ele jura, de pés juntos, como a gente diz aqui, que não existia o assunto Fórmula 1 ainda. Eu sou inclinado a concordar que existia, mas você não pode duvidar do chefe, né? Até porque também não tem a menor relevância. O que importa é o excelente. E aí não é passar pano para a empresa, não. O que a Band está fazendo com automobilismo. Bom, o teu eleitorado aí fala, não preciso eu falar, eu sou suspeito, né? Exato. Não, mas você já estava na casa, né, quando tudo aconteceu com relação à Fórmula 1, né? Ou seja, a Globo falou que não queria mais, daqui a pouco passou alguns dias, a Band fechou, daí veio, né, já estava o Reginaldo, né, que parece que a Fórmula 1 foi até ele, né? Ele saiu da Fórmula 1, ficou uns anos sem essa. A Fórmula 1 foi, por obra do destino, a Fórmula 1 foi atrás do Reginaldo. Mas não sei, que nem eu te disse, é tudo uma coincidência tão grande que algumas coisas podem até não ter sido coincidência. Mas eu senti muita franqueza do Denis quando ele falou, não, quando a gente falou com o Reginaldo e depois com você, quando eu fui para lá, o Reginaldo já estava, né? Falou, a gente não fazia a menor ideia que pudesse acontecer tudo isso, com Fórmula 1 e tal. Já se sabia da Stock Car e da Copa Truck, que as duas estavam indo para a Rede Bandeirantes. Sensacional para o automobilismo. Em janeiro surgiu um burburinho que a Porsche Cup também estava indo para a Bandeirantes. Ela já havia estado na Bandeirantes, acho que de 2015 a 2017, mas não era com transmissões ao vivo, era com transmissões uma semana depois, compactas e tal. Mas que a Porsche Cup também estaria indo para a Band. Aí isso nem o Denis me confirmou na época e nem o Denner Pires da Porsche Cup, mas eles já estavam conversando, já estavam bem adiantados na conversa, e de repente, bum! Um dia eu dormindo, eu tenho o costume de acordar cedo, não que eu queira, eu simplesmente acordo, 6h30, 7 da manhã. Dificilmente eu vou, por exemplo, até às 8 da manhã dormindo. E teve um dia que eu dormi, até quase 9. Nossa, que beleza, né? Não, eu não bato cartão em lugar nenhum durante a semana, eu posso dormir até às 9, eu só não consigo. Quando eu peguei o telefone, a primeira coisa que você faz quando acorda não é nem escovar os dentes mais, né? Pegar o telefone celular do lado da cama. Rapaz, o que tinha de mensagem? Normalmente você acorda, tem ali 5 mensagens, 6, 8, vai. Eu tinha para coisa de 80 e poucas mensagens no WhatsApp. Mas caramba. Falei, vou ver, pode acontecer alguma coisa. Você sempre pensa no pior. Eu, pelo menos, aquele dia eu pensei em alguma coisa ruim.
E todo mundo com o mesmo assunto. Tinha vazado, ou tinha sido anunciado, acho que tinha vazado. Nem havia ainda o anúncio da Band. Mas algum portal, algum desses colunistas de TV já tinha publicado que a Fórmula 1 estaria na Bandeirantes. E como eu já estava na Band, já tinha falado para todo mundo, já tinha publicado em rede social que estaria na Band com a Stock Car, aí começou uma especulação sem tamanho, né? Que eu fazia questão de desviar dela, porque eu não sabia, primeiro, nem o que pensar para mim mesmo, e depois nem o que responder para as pessoas. Falei, gente, fui para lá para Stock Car, para a Copa Truck, e deixei as coisas acontecerem. Eu fui meio que desviando dos contatos, porque eu não tinha o que falar. Não tinha. E outra, mesmo que eu tivesse uma impressão minha, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado, a pior coisa que tem é você falar isso para a imprensa. Eu sei, eu também sou da imprensa. Então, falei, quer saber? Deixa as coisas acontecerem. O problema tá lá no terceiro andar, tá lá no andar de cima, eles vão resolver da melhor forma possível e hoje tá aí. E o detalhe, né? A gente estava falando antes de coisas do destino. A Fórmula 1 foi para a Band e ficou interessante. Exatamente. Não falo só da transmissão. A Fórmula 1 parece que é outro esporte esse ano. Sim, não. Então, eu ia chegar nesse ponto assim, né, de dizermos, de muito entre aspas, né, que a Band deu sorte de pegar, acho que do século, com certeza, a temporada mais espetacular da Fórmula 1, mas antes da Fórmula 1, eu queria falar até da Stock Car, porque a Stock Car também, ela fez todo um reposicionamento assim, de imagem, né, de marca, entrou, o grid da Stock Car tá talvez até o melhor já teve, né? Porque teve muito, pelo menos no papel, né? E como é que você viu tudo isso? Como é que você recebeu tudo isso? Pô, tô narrando aqui, agora tem o Felipe Massa, tem o Tony Kanaan. A questão dos nomes, assim, como a gente chama, os medalhões, o cara que veio da Fórmula 1, da Indy e tudo mais, ela é muito bacana para qualquer evento. E a Stock Car tem trabalhado isso de uma forma muito pontual, muito efetiva. Pô, essa etapa de Curitiba que acabou de rolar aí na pista oval. Pietro Fittipaldi, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Ricardo Zonta e mais o Tony Kanaan, que não foi piloto da Fórmula 1, mas talvez a gente pode considerar que teve até mais sucesso que muito piloto de Fórmula 1. Exato. E assim, não é que esses caras vieram da Fórmula 1 e estão lá nadando de braçada na Stock Car. Isso dá um tempero muito bacana, porque tem ali o Luke Monteiro, com seus 20 anos e o sonho de ser piloto e tudo mais, acaba chegando uma Stock Car, com 20 anos é difícil, né, mas 20 e pouquinho, vai, acaba chegando uma Stock Car e de repente o cara olha do lado e tá lá o Tony Kanaan, ele procura no espelho e tá o Felipe Massa, ele olha ali na frente e tá o Nelsinho Piquet, cara, olha onde eu tô. Então, isso para os pilotos é muito legal. E todos eles vão negar para você, mas eu tenho a mais absoluta certeza que todos eles adoram. Tem uma satisfação. Ganhei do cara da Fórmula 1. Sim. Passei por fora o cara que ganhou a Indy 500. Qualquer piloto que veio numa carreira progressiva, sei lá, do kart para uma categoria de turismo menor, regional, velocidade na terra, acontece muito, e chega numa Stock Car, vai ter uma satisfação um pouquinho diferente de ganhar uma disputa de um Felipe Massa, de um Nelsinho Piquet, de um Ricardo Zonta. Sim. Então, esse momento da Stock está muito bacana. Em termos de número até, o grid aumentou 30% do ano passado para cá. Sim. Existem 2 vagas disponíveis. Se você e eu formarmos agora uma equipe de Stock Car e formos os 2 correr, contratarmos ali 2 pilotos e colocarmos lá, acabou a festa, não entra mais ninguém. São 34 vagas, isso é regulamento, tem uma série de pontos contratuais ali da promotora da Stock Car com as equipes. Sim. São 34 vagas, 32 estão preenchidas. Então, quem gosta de ver o copo meio vazio, que no automobilismo tem muito, vai falar, pô, a Stock não conseguiu atingir o limite. Ô, amigão, 32 pilotos, num nível de competição daquele, no nível de disputa, no nível promocional, a Stock Car está num nível fantástico, ela não fica devendo nada. E eu não estou falando nem só de automobilismo, estou falando de evento esportivo de modo geral. Ela não fica devendo nada para a grande maioria dos eventos do mundo. O que acontece hoje na Stock Car, aí de carona vem a Stock Light. A Stock Light é sempre aquela coisa, ela tem rompantes, né? Ela dá uma reação, de repente ela dá uma retraída,
tem perspectivas bacanas para as próximas temporadas da Stock Light, e agora, desde essa temporada, trazendo junto também a Turismo Nacional. Que tudo que é Turismo Nacional já era uma proposta de categoria espetacular, já tinha o seu eleitorado, o seu contingente, faltava um evento encorpado assumir o Turismo Nacional. E eu acho que, para surpresa até do próprio pessoal da TN, foi o principal evento do Brasil que abraçou a proposta deles. Então, esse ano você tem Stock Car, Stock Light, Turismo Nacional. Cara, tá fantástico. Só falta o público, né? O público. Cadê a galera para ver isso de perto? Só falta o público, né? Só falta o público. Mas, assim, olhando agora, analisando, né? Porque você bem falou, né? Os pilotos, os medalhões, eles chegaram, mas não estão tendo vida fácil, né? Assim, isso, você acha que é muito de adaptação, é totalmente diferente? Por exemplo, o Piquet está com uma equipe nova, recém-criada. Você acha que eles, no futuro, assim, podem chegar, por exemplo, ao nível que o Barrichello chegou, né, de ser campeão, de sempre estar brigando lá na frente, ou realmente vai ser muito mais complicado? Não digo que vai ser mais complicado, não. Isso de um medalhão, vamos adotar o termo, vai. O medalhão chegar e passar dificuldade é a coisa mais natural que você possa imaginar. Não é porque o cara tem 50, 100, 200 grandes prêmios de Fórmula 1 que ele vai chegar na Stock Car nadando de braçada. Não, é outro esporte. Um comparativo muito fiel dessa situação que você propôs, a gente experimenta aqui em Cascavel todo ano na Cascavel de Ouro. Sim. A Cascavel de Ouro, eu falo da Cascavel de Ouro com um pouco de propriedade, porque eu participo da organização da prova também, tá? Desde 2014, o regulamento da Cascavel de Ouro, em termos de carros, são os carros da categoria Marcas 1.6, que hoje é a Turismo Nacional. Aí, em alguns anos, a gente teve participação de muitos pilotos da Stock Car. Eu vou acabar esquecendo, gente, mas veio o Galide Osman, veio o Guilherme Salas, veio o Thiago Camilo, tem mais. Eu não estava... Senão eu tinha anotado isso aqui. Não estava pronto para entrar nesse assunto. E assim, tá vindo aí o Thiago Camilo. Tá vindo aí fulano de tal, ou o cara que é o cara da... Teve um ano que a Cascavel de Ouro trouxe pilotos de todas as categorias nacionais. Isso foi muito bacana. Aí você, esse cara vai chegar aqui para correr contra os pilotos que estão no regional? Esse cara, qualquer um desses que você pegar ali, que vieram da Stock, da Copa Truck, da Porsche Cup, veio gente também, eles chegam e apanham. Apanham de cronômetro, digo. Por quê? Porque é outro esporte. Você pega, pelo regulamento da Cascavel de Ouro, são carros com motor 1.6, pneus radiais de rua e tração dianteira. É o equipamento que uma equipe pega e dá na mão do Thiago Camilo, que está há vários anos pilotando um carro com pneu slick, tração traseira, a baita de uma banheira, um motor 6.8. O cara é pior ou melhor por se dar bem ou se dar mal numa mudança de categoria? Não. O que conta é esse termo que você usou, adaptação. Tem um cara, o Thiago Camilo mesmo, andou muitíssimo bem na Cascavel de Ouro. Estava para ganhar a Cascavel de Ouro, acho que de 2018, aí teve um problema de amortecedor. Rubinho Barrichello, chegou em 2012, fez ali 3, 4 corridas, uma temporada em 2013, 2014, em Aco, foi campeão. Mas é lógico, o cara veio da Fórmula 1. Sim, e daí que o cara veio da Fórmula 1? Isso não quer dizer absolutamente nada. Outro esporte. A experiência vale, a leitura de corrida, a sabedoria que o cara adquire em tantos anos de pista. O Rubinho é um cinquentão, pô. Ainda não é, mas ano que vem vai ser. É um tiozinho de 50 anos que cuida do preparo físico e que sabe tudo e mais um pouco de pista. E apanha da molecada na pista. Vai apanhar. Por quê? Porque se fosse uma categoria para ele contra o resto, não precisava ter campeonato. Você vira o ano, faz a festa de ano novo, estoura o champanhe, dá o troféu de campeão pro Rubinho e acabou o ano, dia 2 de janeiro. Não, isso não vai acontecer com ninguém. Eu esperava uma adaptação um pouco menos difícil do Tony Kanaan. Até pelo extremo talento que ele tem. Sim. O Tony está apanhando um pouquinho para se entender com o carro. O Felipe Massa já está entrando um pouquinho mais na conversa. Ricardo Zonta, dispensa comentários, até pelo tempo de Stock Car que ele já tem. Brigou pelo título ano passado, foi a primeira vez que ele chegou numa final de campeonato brigando pelo título.
Nelsinho Piquet já mostrou, bom, já tem vitória na Stock Car, já mostrou ritmo na Stock Car. Esse ano ele se lançou um projeto novo, um desafio. E legal, que desafio, né? Pôr uma equipe do zero para funcionar. Sim. O pessoal fala, pô, mas o Nelsinho, e 2 baita pilotos, né? A equipe tem Nelsinho Piquet e o Sérgio Gimenez. Pô, mas Piquet e Gimenez estão. Eu falei, sim, amigo. Faz uma equipe de Stock Car e põe para andar na frente logo de cara. Aí escutei, dia desses, numa etapa em Curitiba, mas o Polenta ganhou corrida no primeiro ano, que é a Pole Motorsport, né? A equipe do Átila e do Galide. O Átila ganhou a corrida aqui em Cascavel. Ganhou, e ninguém falou que não vai ganhar, mas é muito mais difícil a equipe do Polenta ganhar uma corrida esse ano, que é o primeiro deles, do que uma full-time, do que uma RCM, do que uma RC, do que várias, tantas outras equipes de ponta, que a gente tem a Crown, a Crown é a equipe de ponta, não tá vindo, e falta piloto para Crown? Não falta, pô, eles têm um Cacá Bueno lá dentro. Exato. Dia desses ganhou uma corrida no Endurance Brasil na geral, com o carro da GT3, inclusive. Então, pentacampeão e tudo mais. Então, assim, se você vai, mas a tal equipe tem piloto bom. Chefe, toda equipe da Stock Car tem piloto bom. Não tem nenhum trouxa correndo ali. Vai ter o dia que eu for correr de Stock Car. Enquanto isso, só tem piloto bom correndo ali. A coisa é muito milimétrica. O pessoal da imprensa gosta de trabalhar aquela questão. Sei lá, 28 pilotos dentro do mesmo segundo na tomada de tempo. Sim, cara, tem que ser assim. Tem que ser assim, né? É isso que a gente quer ver. A notícia é se for diferente disso. O Will Bueno colocou lá 8 décimos no segundo colocado. Isso é notícia, porque não vai acontecer. Não vai. E você falou dessa questão de adaptabilidade aí. Como explicar, por exemplo, o Antônio Félix da Costa e o Lucas de Grassi, que quando chegam na Stock Car, eles vão assim, né? O da Costa venceu, né? O de Grassi não venceu porque, né, teve uma que eu me lembro ali em Interlagos, aquela ultrapassagem ali por dentro da linha do box ali, fora da faixa, né? Cara, não tem muito o que explicar. É você reconhecer que o cara fez o trabalho dele bem feito. O Félix da Costa, quando ganhou em Interlagos, ele jamais havia pilotado em Interlagos. Ele teve o primeiro contato, ele entrou na pista pela primeira vez na vida no treino de sexta-feira e domingo ganhou corrida. Sensacional. O cara pega toda a experiência que ele tem, todas as categorias por onde passou. Cada piloto lida com isso de um jeito diferente, ok? Os dois que você citou, o Félix da Costa e o de Grassi, foram muito competentes. Quando o piloto traz uma bagagem internacional, se um piloto que faz carreira no Brasil come o pão que o diabo amassou, esses caras comeram o pão que muitos diabos amassaram. Aprenderam na dor e no amor, de modos diferentes, mas a bagagem deles também é muito diferente. Se ela souber ser lapidada por eles próprios, no primeiro momento, o resultado é esse que você mencionou. De Grassi andando na frente, Félix da Costa ganhando corrida. Pode acontecer. Por isso que eu te disse, eu imaginava, isso não é demérito nenhum para ele, tá? Eu imaginava que o Tony Kanaan teria uma pegada dessa, pela habilidade, pela extrema competência dele como piloto, como acertador de carro, pela leitura de todas as situações de pista que ele tem. A coisa está demorando um pouquinho mais para acontecer para o Tony. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Tony vai aparecer no pódio da Stock Car ainda nesse ano. Olha. Era uma aposta que eu já fazia no começo do ano, e que valia assim para a primeira metade do campeonato. A primeira metade já foi. Não apareceu o primeiro pódio do Tony. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que aparece ainda nesse ano. Legal. E assim, olhando agora, a gente sabe, né, que essa questão da Stock Car de fazer 2 corridas no final de semana, corrida 1, corrida 2, é muito por causa de exposição, né, de ter mais pilotos ganhando exposição e tudo mais. Mas assim, como fã, assim, te agrada ter essa coisa de ter 2 corridas, um piloto meio que abandona a corrida 1 para focar na 2? Não seria melhor se fosse uma corrida só, mais longa Não. Enfim. Não? Por quê? Estou falando como quem assiste corrida na televisão. Ao mesmo tempo que você pode ter uma situação mais... o pessoal costuma fazer assim, né? Mais justa para quem está na pista, liderando uma corrida, você pode ter uma corrida extremamente chata. Vamos imaginar que você faça cada etapa da Stock Car fosse uma corrida de 1 hora. Certo. Não vai comprometer transmissão de TV, porque aquela janela de televisão está aberta, está garantida.
Mas de repente, pô, o Luke tá liderando e vai sumir na frente. E vai embora, e vai embora, e vai embora. Com 20 minutos de corrida, você não tem mais nem assunto. O segundo colocado também foi embora. O terceiro tá olhando no espelho ali, o quarto colocado tá 5 segundos atrás dele, os dois virando ao mesmo tempo. Não vai acontecer mais nada naquela corrida. Então, assim, como espetáculo de automobilismo, a chance de ficar uma coisa chata é muito grande. É necessário entender que hoje em dia o automobilismo não é feito só de corrida de carro. Sim. As corridas de carro acabam sendo um complemento de um grande evento, de uma grande ação, de um modo geral, que isso teve um grande baque com a pandemia por conta de não haver o público. Mas você lembra, corrida de Stock Car, transmissão ao vivo na televisão, no domingo de manhã, aquela arquibancada, tá lá, 3 mil pessoas com camiseta amarela, outras 3 mil com camiseta azul da outra equipe e tudo mais. Então, quer dizer, a corrida acaba sendo uma cereja naquele bolo, e aquele bolo já está bem feito. Sim. A receita dele já é campeã. Agora, o formato de 2 corridas de meia hora, ou de 20 minutos, ou de 40 minutos, o que seja, me agrada mais. Por quê? Você vê mais largada. Uma coisa bacana do automobilismo é a largada. Tanto que a Turismo Nacional aumentou a etapa de 2 para 4 corridas menores, para ter mais largada. Cada piloto larga 4 vezes numa etapa. Eu achei bem sacado isso da parte deles até. Você tem mais largada, mais disputa, mais estratégia. A estratégia não deixa o automobilismo chato, bem pelo contrário, deixa muito interessante para acompanhar. Para quem está vendo uma corrida de carro pela primeira vez, pode ser um troço meio desagradável, porque vai ficar meio vendido na conversa. Para quem já assistiu uma temporada de qualquer campeonato de automobilismo, a estratégia eu acho um lance muito bacana. O lance do pulo do gato. Quando o cara ganha, o Thiago Camilo, dia desses em Curitiba, ganhou uma corrida no pulo do gato. A primeira vitória tinha sido o Ricardinho, essa eu estava narrando, inclusive. A gente estava ali, pô, quem vai ganhar é o Gaetano, é esse aqui. De repente veio o Thiago Camilo, ó, voando abaixo do radar, tchau para todo mundo. É dele. Eu acho muito bacana isso. O formato das 2 corridas me agrada bastante. Legal. E uma coisa que tem... que é meio chata na Stock Car, que aconteceu, né? Pelo menos agora parece que deram uma corrigida nisso, mas nas primeiras etapas, né, principalmente, assim, essa questão das punições, né? Muita punição pós-corrida, ou seja, e punições que eram na primeira corrida, que influenciavam, né? Porque como o grid da segunda influencia na primeira... O grid da segunda é feito com base no resultado da primeira, e muita... Você tá falando da vitória do Ricardinho em Goiânia. Se a punição dele na primeira corrida saísse na hora, ele não ia largar em segundo, não ia ganhar, né? Não precisamos fazer eufemismo. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, Will. Antes do campeonato começar, desculpa, Max, mas a gente que é do mesmo tamanho se entende. O Max Wilson, um dia a gente falando por telefone, falou, cara, esse regulamento novo da Stock, eu estou um pouco temeroso com ele. Por quê? Aí ele propôs, cabeça de piloto é outra coisa, né? Ele propôs exatamente uma hipótese que se confirmou na primeira corrida. Falou, imagina que o cara é punido na primeira, mas como não existe como, às vezes não existe como avaliar isso na hora, o resultado da punição só vai sair depois da segunda. E isso influiria na formação do grid e tal. Pô, verdade, bem pensado, pode acontecer. Vamos esperar para ver. A gente não tem o que fazer também, né? A gente não determina essas coisas. E aconteceu logo na primeira etapa. Aconteceu logo em Goiânia já. Exatamente o que o Max Wilson falou, cara, eu tenho medo que aconteça isso, porque vai favorecer um, vai prejudicar o outro. Agora, como toda novidade, como toda experiência, a coisa precisa acontecer para que doa. Você aprende na dor. Aquilo doeu para todo mundo, inclusive para quem ganhou a corrida. As providências vão sendo tomadas. E aí você diz, pô, tem uma coisa chata na Stock Car. Acontece a corrida, a punição só vai sair depois. Esse caso específico de Goiânia influiu, teve uma influência. Que agora me parece que já existe uma punição que pode acontecer como aconteceu, mas o cara vai pagar lá na frente de novo. Sim. Mas assim, eu também sou organizador de campeonato, tem uma categoria chamada Gold Classic, que você já deve ter visto. Sim. Tem uma situação assim, eu costumo falar isso para os pilotos quando vem reclamar de alguma coisa no fim de semana da Gold Classic. Mas é que isso, mas é que aquilo, mas é que na pista. Eu falei, cara, entenda o seguinte, eu mando aqui até quinta-feira, de sexta até domingo, é lá na torre, eu não mando nada. Inclusive, eu não tenho nem acesso à torre. Eles não deixam entrar e acabou, não tem que deixar mesmo.
Agora é com comissários técnicos, com comissários desportivos e, em sendo o caso, com diretor de prova, em algum caso muito específico. Então, não depende exatamente de você pensar, não, vamos fazer isso, vamos resolver assim, não vai ter punição. Cada colegiado de comissário tem um jeito de trabalhar. E, assim, uma coisa que, isso não é desse ano, de muito tempo que eu percebo, eles podem até sacrificar o imediatismo de uma definição de resultado em nome da tentativa de não ser injusto. Uma coisa que pararam, que eu sempre fui favorável, pararam não, diminuíram bastante. Eu sempre fui favorável a isso. Não puna o cara na hora. Isso é ruim para a televisão. Isso é exatamente o que você chamou a atenção. O piloto cometeu uma infração, não puna na hora. Puna depois da corrida, coloque acréscimo de tempo. Por quê? Porque a imagem que você viu pode não ser real, ela pode ser ilusória. Ela, inclusive, tem um caso que eu menciono sempre. Na antiga GT Brasil, você lembra? Era uma etapa em Campo Grande. O que a televisão mostrou? Você imagina que a câmera está aqui, os pilotos estão vindo de lá para cá. Está vindo o Daniel Serra com uma Ferrari e atrás o Cláudio Ricci com outra Ferrari. Eles eram de equipes concorrentes. A televisão mostrou o quê? O Cláudio Ricci chegou, acertou a traseira do Daniel Serra, o Daniel saiu da pista. Não, o contrário. O Daniel Serra chegou, acertou a traseira do Cláudio Ricci, que saiu da pista e abandonou. E o Daniel Serra continuou na corrida. O Daniel levou bandeira preta, porque o CDA, Código Desportivo do Automobilismo, reza lei de talião, olho por olho, dente por dente. Eu tirei você da corrida, eu saio também. Eu fiz você perder tempo na corrida, eu perco tempo também. Ou drive-thru, ou acréscimo de 20 segundos, algo assim. Uhum. A televisão mostrou, o Daniel tirou o Cláudio da corrida. Bandeira preta para o Daniel Serra. Aí você não tem como saber o que a equipe e o piloto estão conversando durante a corrida. Ele ficou na pista. Ele se manteve na pista, terminou a corrida em terceiro lugar, mas estava desclassificado. Ok? Não foi chamado para o pódio, ele corria com o Chico Longo de dupla. Foi outra dupla para o pódio em terceiro lugar. O Daniel Serra desceu do carro, pegou o cartucho da câmera on-board dele e foi à direção de prova. Eu testemunhei isso. Eu lembro dessa cena. Foi no terceiro andar da pista de Campo Grande, lá da torre. Por que eu levei bandeira preta? Ah, pelo toque no carro 3. Ele falou, eu tenho aqui a câmera, a imagem da minha câmera, eu gostaria que os senhores analisassem. Tá bom, vamos analisar. O cara pegou, foi colocar num saquinho plástico, falou, não tem corrida agora, vocês não podem analisar agora? Um olhou para o outro, podemos. Você espera lá fora? O Daniel saiu, ficou lá fora esperando ser chamado, colocaram o cartucho no laptop, vamos assistir ao onboard do cara. Aí vão procurando, acharam. O Daniel não estava nem perto do carro do Cláudio Ricci, mas nem perto, era coisa assim de 30 metros de distância. Caramba. A imagem da televisão mostrou, e eu devo ter falado isso na narração, era pela Bandeirantes, inclusive, que o Daniel bateu no Ricci, ou que o Daniel acertou o carro do Ricci. Eu devo ter falado isso, porque a impressão que deu foi essa. Enquanto os comissários estavam avaliando a imagem dessa câmera on-board, quem chega à torre? Cláudio Ricci. Boa tarde. Desculpa a intromissão. Vocês estão avaliando o toque do Daniel Serra no meu carro? Aí ficaram naquela, tipo, o diretor de prova não tem que prestar conta para piloto, o diretor de prova não, o comissário. Não tem que prestar conta para piloto do que ele está fazendo. Mas, como todo mundo travou, o Ricci percebeu, não, percebi que os senhores estão fazendo isso. Eu quero dizer o seguinte, eu saí da pista porque o meu carro quebrou, sei lá o quê, falou o nome da peça lá. O Daniel não estava nem perto do meu carro. E eles tinham acabado de ver isso na imagem. Chamaram o Daniel Serra de volta para a sala, pediram desculpas a ele, e coisa que eu nunca tinha visto e não lembro de ter visto de novo. Voltaram atrás na bandeira preta, anularam a bandeira preta, restituíram o resultado dele. Está resolvido? Não está resolvido. Ele falou, eu agradeço os senhores pela atenção dada ao caso, só que e o meu prejuízo de imagem? E o meu patrocinador que não apareceu no pódio? E pá, sabe? Então, sim. Esse caso eu tenho como muito emblemático. O piloto erra mais que o comissário? Normalmente, sim. O comissário pode errar? Pode. Nos últimos anos, sobretudo, tem havido um trabalho muito forte da Confederação Brasileira de Automobilismo, com seminários, simpósio, palestra, curso, preparação, o que você imaginar, para capacitar ainda mais, tanto o comissário técnico quanto o comissário desportivo. Mas uma hora ou outra vai acabar acontecendo alguma falha. Sim. Acontece, cara. Só erra quem faz.
Então, assim, eu, por essência, eu sou a favor de, apesar disso comprometer o resultado de uma transmissão de TV, por exemplo, eu sou a favor de punir o cara depois, porque de repente ele não merece ser punido. E se ele pagar a punição durante a corrida e essa punição for injusta, não tem como ser revista. Sim. Mas, por outro lado, também é muito ruim, né? O cara receber a bandeirada na TV e depois saber que aquele cara que você viu, né? É ruim, não tenha dúvida. E para mim é ruim duas vezes, né? Como fã da coisa e como alguém que tá lá na... Pô, mas peraí, você falou que o Beto... Não, eu não falei, cara, ele ganhou. Fulano ganhou a corrida, mas depois teve uma punição, teve uma revisão e quem ganhou foi o outro. É complicado isso. Sim. Agora, Lucas, assim, o nosso canal aqui, ele surgiu muito por causa de Fórmula 1, né? Ele é mais voltado para a Fórmula 1. Mas você falou agora há pouco, né, da Stock Car, que, claro, isso é notório, né, do sucesso que é a categoria. A gente tem outras categorias de carros de turismo aqui, né? A Porsche e tantas outras. Né, Ninguém viu meu menino passando a baixada aqui atrás para não... Não vi, não tem problema. Só que as categorias nacionais assim, de turismo, elas sempre vão bem, eu sei, na maioria das vezes vão bem, tem a Stock Car que já está mais do que consolidada. Mas as categorias de Fórmula aqui no Brasil, né, que já teve Fórmula 3 Brasil e tal, nunca vingaram, né, vamos dizer assim, pelo menos não nos últimos anos, tanto é que a gente não... o piloto, né, brasileiro que quer ter uma chance de uma carreira internacional, ele precisa sair do Brasil. Por exemplo, o piloto de turismo, o piloto que sai da Stock Car e vai correr Le Mans, vai correr qualquer outra categoria lá, ele chega lá e ele tá pronto e ele tá de igual para igual com qualquer um. O piloto de Fórmula, aqui no brasileiro, não tem isso. Na sua opinião, assim, por quê? É porque é muito mais caro, burocracias, enfim, você consegue imaginar o porquê isso acontece aqui no Brasil? Cara, já que a gente está falando no Botequim GP, vamos pegar o teorema do boteco. O que acontece com o boteco? Tem um cara que constrói um boteco, melhor mármore, melhor arquitetura, melhor tudo, um visual, um letreiro, neon, inaugura o boteco dele. Balada, boteco, restaurante, o que seja. Não pega. Meia quadra para baixo, daquele baita boteco, tem um barzinho bem simples lá. Que era uma mercearia até ano passado, agora virou só barzinho. Sim. É o ponto. Vai todo mundo lá. Tem muito disso. A coisa tem que pegar. Teve muita tentativa nos últimos anos. A última que eu vi, assim, que deu aquela ponta de esperança numa categoria grande de monoposto, foi com a própria Fórmula 3, acho que 2015, foi quando a Vicar juntou 5 categorias num evento, era Stock Car, Stock Light, Brasileiro de Marcas, Mercedes-Benz Challenge e Fórmula 3. E a Fórmula 3 largou com 18 carros em Santa Cruz do Sul. Tava um frio, Deus o livre. Eu não gosto de lembrar por causa do frio. Mas estava lindo de ver no meio daquele frio, só faltava ter gelo na pista, assim. 18 carros lá, opa, agora vai. Foi o sentimento de todo mundo. Alívio, felicidade. Agora vai. E não foi. Não foi. A Fórmula 3 virou uma categoria regional, perdeu o nome, porque o Fórmula 3 antigamente não é mais um Fórmula 3 pelo padrão de hoje. Então virou, como é que é? A Super Fórmula, né? Em São Paulo, foi um nome que o nosso saudoso Marcos Ramaciotti acabou formatando ali no susto, num fim de semana de corrida já, porque não podia ser Fórmula 3. E aí você tem vertentes regionais. O Rio Grande do Sul tinha a Fórmula RS, no Paraná, em Curitiba, um tempo atrás, mais tempo atrás, tinha a Fórmula Pinhais, que eram carros da antiga Fórmula não sei o quê, uma fórmula que a CBA lançou lá na gestão do Scaglione ainda. Em São Paulo você encontra a Fórmula 1600, a Fórmula V, que são praticamente iguais. Tinha a Fórmula Delta, que deu uma segurada agora de 1 ano, 2 para cá. A Fórmula Inter. Fórmula Inter, isso. E a Fórmula Delta, que nasceu 2 anos, já está na 3ª temporada, que tem uma proposta bacana. Essas categorias são o cara para mandar um brasileiro para a Fórmula 1? Podem ser. Os Fittipaldi começaram correndo de Fórmula 1600, de Fórmula V, mas a questão da cultura do automobilismo de monoposto, ela ficou muito mais restrita. Hoje em dia, o menino sai do kart, e não que esteja errado, né? Imagine se você, sendo um piloto aí de 10, 12 anos no kart,
seu pai, sua família, enfim, querendo alavancar a sua carreira e olhando as possibilidades. Então você faz mais um ano de kart, mais 2, mais 3, e agora vou para onde? Vou para a Copa Shell HB20. Pô, tem 40 carros largando, lá tá um espetáculo, já largaram 42 até numa etapa esse ano. E, pô, vou aprender, vou me acostumar com a dimensão do carro. No outro ano eu vou para a GT Sprint Race. De repente faço 1 ano, 2 na GT Sprint Race, vou tentar, sei lá, TCR Sudan, tração dianteira, mas não tem problema, eu já corri de dianteira lá na HB20 também, então tá tudo certo. O cara pensa na Stock Car, talvez até querendo chegar a Stock Car e querendo fazer algumas coisas como Endurance, como provas longas, Le Mans, Daytona. A cabeça do kartista hoje, ela já está mais ou menos nessa pegada. E isso, né, nesse ponto, parece papagaiada, né? Papo de viúva, mas conta muito o fato de a gente não ter hoje um Piquet, um Senna, um Barrichello, um Massa, servindo de exemplo lá em cima. Porque o cara que está batendo lata com o Massa hoje na Stock era um pivete de 8, 10 anos, enquanto o Massa estava ganhando corrida na Fórmula 1. Sim. E ele assistia aquilo vidrado e falou, pô, um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero estar no lugar desse cara. E hoje ele está, só que na Stock Car, não na Fórmula 1. O Massa é quem saiu da Fórmula 1 e deu um upgrade e foi para a Stock Car. Essa brincadeira eu faço com o Barrichello, sempre ele dá risada. Mas assim, né, a gente não tem aquela referência que o cara... Eu, quando eu tinha 11 anos, que eu falei para você 50 minutos atrás, pô, assim, eu não tinha sonho de ser piloto, nada. Eu comecei a gostar do negócio. Se eu fosse um kartista de 11 anos, eu ia querer estar no lugar do Ayrton Senna, lá em San Marino, em Mônaco, no México e tudo mais. Hoje a gente não tem esse cara. Não tem esse cara brasileiro. Sim. Fórmula 1 tá espetacular. Tem um menino que pode se espelhar no Lewis Hamilton, no Max Verstappen, esse menino ganhou a corrida agora esses dias, como que é? Esteban Ocon. Cara, tem um monte de piloto bacana ali. Alonso, tiozão, tá quase com a minha idade, pô, andando forte ali na frente do Hamilton. Então, Leclerc, pô, Sainz, tá numa crescente também. Você vai passar o grid inteiro. O próprio Stroll aprendeu a pilotar, pô. Apesar que na última, né? Numa das últimas, acho que é aquela da Hungria, né? Ele desaprendeu um pouquinho, mas foi um xiste, né? Foi um lapso. Mas assim, a molecada não tem tanto aquele link com o ídolo da Fórmula 1 pelo fato do cara não ser um brasileiro. É injusto isso? É errado? Eu acho injusto e errado. Mas vai contar isso para uma criança de 8 anos que é errado. Né? Ela não vai ver o Lewis Hamilton sei lá, no shopping center ou na agência do banco da cidade dela semana que vem. O Ayrton Senna às vezes fazia campanhas no Banco Nacional. Nunca esqueçam uma propaganda que era do próprio Banco Nacional. Um molequinho nem falava direito. Tava lá o Senna, sei lá, preenchendo papelada na mesa do gerente. Aí o molequinho olha para ele assim de mão dada com a mãe. Mãe, olha lá o Ayrton. Não sei se você lembra dessa propaganda. Era um comercial do Banco Nacional. Ele falava tudo erradinho. Mãe, olha lá o Ayrton. Hoje não tem o Ayrton, não tem ninguém. Uhum. Quem tinha, voltou. Sim. Então, isso complica um pouco. Não anima muito a gente. Tô falando mais como botequim mesmo, tá? Como torcedor. Uhum. Não anima muita gente que gosta de corrida com relação a termos alguém do Brasil correndo na Fórmula 1 tão cedo. Aí você fala, pô, Petekoff tomou um baita de um revés esse ano. Drogovic pode ser o cara? Pode. Tem mais gente lá brilhando também? Tem. Mas o salto é muito grande. O clube é muito fechado. Aí eu falo, pô, mas tem gente que está correndo lá só porque paga. Falo, amigão, a vida inteira existiu o piloto pagante. Não é coisa do terceiro milênio. A Fórmula 1 começou com pilotos pagantes. Então, se o teu ídolo não está lá porque alguém comprou a vaga, sinto muito, mas faz 70 anos que é assim. Uhum, exatamente. Bom, e falando de Fórmula 1, né? O que você está achando dessa temporada? Você acha. Como é que você vê essa briga Hamilton e Verstappen? O acidente deles na Grã-Bretanha, você enxergou algum culpado? Como é que você está vendo esse. E o que você espera daqui para frente, né? Eu tô com a bunda na parede com essas conversas aí, tá? Assim, todo mundo... uma coisa legal, mas ela é legal até a página 3, porque depois vira babaquice. Sim. É que isso virou briga hoje, porque você tem uma opinião e eu tenho outra diferente. Sim. E a gente senta no Botequim GP para
Exato. Entre aspas, discutir isso. Adoro Sim, isso. sim. Para discutir, não, a culpa foi desse, a culpa foi do outro. Só que está virando um fla-flu insuportável. Exato. As pessoas têm se mostrado babacas quanto a isso, e não precisa. Muito. Você pode torcer, sei lá, pelo Palmeiras e eu pelo Corinthians, e a gente tomar uma cervejinha junto no domingo. Sim. E parece que as pessoas desaprenderam a ter opiniões diferentes. Você só é meu amigo se você achar que a culpa é do mesmo piloto que eu acho que teve a culpa. Senão, não quero mais papo com você. Ó, vamos, como é que chama hoje? Cancelar. Vamos cancelar o Will. Ele não pensa do mesmo jeito que eu penso. Ah, meu, pô, depois dos 40, a paciência para isso diminui muito, sabe? Sim. Mas assim. Antes também. Antes também, né? Eu não lembro, tem muito tempo já. Mas ainda que tenha esse lado que é negativo, isso não é da Fórmula 1, isso é do ser humano. Mas a Fórmula 1 voltou a ser assunto. Isso é muito legal. As pessoas falam de pilotos que andam na sexta principal equipe da Fórmula 1 e as pessoas sabem o nome. Isso. É coisa que já não vinha mais acontecendo. Talvez isso possa ser um fôlego para essa situação que a gente mencionou agora há pouco, da molecadinha de 8, 10 anos, não está mais pensando em correr na Fórmula 1. Porque houve o pai, o tio, o padrinho, o avô comentando corrida. As pessoas voltaram a comentar as corridas depois que elas acontecem. E hoje durante também, né? Quando eu assistia a Fórmula 1 não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha nada, Facebook. Hoje você todo mundo é comentarista, todo mundo é narrador também. Exato. Além do bate-papo que acontece depois das corridas. Essa é a parte legal. A parte ruim é como as pessoas têm levado esse bate-papo. Mas o fato de ter surgido esse bate-papo é muito legal. Pode ser uma pontinha de esperança, quem sabe um pirralhinho desses de 10 anos que está aí na Granja Viana hoje, São Paulo, Beto Carreiro, sei lá onde, correndo de kart, daqui 10 anos a gente está aplaudindo o cara lá. Talvez eu vou falar, é mais uma dele no Mundial de Fórmula 1. Sim, sim. Legal, legal. E agora, né, assim, a gente comentou agora há pouco, né, que assim, a Band está fazendo esse investimento, esse tratamento que ele está dando não só para a Fórmula 1, mas claro, a Fórmula 1 é o principal, mas para o automobilismo em geral e tal. A gente vê, acompanha muito o Thiago Mendonça, ele sempre coloca os números, os resultados ali, né, em termos de audiência e tal, tanto da Fórmula 1, da Stock Car, e a gente falou assim, pô, falta o público. Olhando para frente, assim, né, o quanto você acha que para Stock Car, para as categorias nacionais também que a Band cobre, a volta do público assim tende a aumentar assim, até o engajamento, o reconhecimento da categoria, a discussão da categoria nas redes sociais ou fora dela e tudo mais, para que esse projeto da Band, né, que a Band realmente fique com Stock Car, Fórmula 1, Copa Truck e tudo mais por 40, 50 anos transmitindo, sem que chegue um momento, puxa, não está valendo mais a pena investir nisso e sair da TV? Olha, tem muitas maneiras de ver uma questão como essa. Uma maneira simplista, egoísta e errada, mas que se sustentaria é o seguinte: a partir do momento que você puder ir para o autódromo ver uma corrida, você não vai ligar a televisão na Band para assistir a corrida, você vai no autódromo. Claro. Então a liberação do público me tiraria você como telespectador, não me daria mais um. Tem isso, né? Outro jeito de ver, o fato de, infelizmente, a gente ainda não ter o público nas corridas, seria, por essência, assim, meu modo de ver, seria um motivo a mais para trazer gente para assistir corrida. Porque as pessoas não estão lá perto, mas estão perto pela tela da televisão. Eu não diria assim que existe uma relação exata entre uma coisa e outra. Uma categoria nacional, seja ela a Stock Car, a Copa Truck, a Porsche Cup, qualquer outra que você enumerar, nunca vai ter o nível de audiência, o índice de audiência de um grande prêmio de Fórmula 1. Vamos pegar, não que eu domine esse assunto, tá? Mas eu estou tomando um pouquinho mais de contato com ele nos últimos meses, lógico. Mas vamos pegar a melhor corrida do ano da Stock Car, estou falando da corrida, não de transmissão. Sim. E a pior corrida do ano da Fórmula 1. Pesquisa a audiência das duas e compara. São dois idiomas diferentes. Agora, não há como negar o fato de a Fórmula 1 estar com uma cobertura decente, mais abrangente,
mais humana até, né? O próprio pessoal que está envolvido nisso não faz questão de esconder isso. Na mesma emissora em questão, 3 dos principais campeonatos do Brasil, Stock Car, Copa Truck e Porsche Cup, a Fórmula 1 traz mais público também para Stock Car, para Copa Truck e para Porsche Cup. Muitas outras categorias estão no Band Esportes. A Copa HB20 está ao vivo no Band Esportes. A GT Sprint Race está ao vivo no Band Esportes. O Endurance Brasil está ao vivo no Band Esportes. Que categoria mais tem no Brasil? A Turismo Nacional ainda não está ao vivo no Band Esportes, até porque o formato da Turismo Nacional não comporta uma transmissão ao vivo. São 8 corridas por etapa. Mas existe um compacto no Band Esportes também. Passa ali na quarta-feira seguinte ou no domingo seguinte. Tem lá o espaço dela também. Então, assim, o Grupo Bandeirantes abraçou o automobilismo brasileiro. Eu falei, vem cá, negão, você é meu. Vou dar o carinho que você merece. E tá dando. Tá dando e, pô, é um baita de um orgulho, de uma forma pequena, poder fazer parte disso também. O automobilismo merece isso? Merece. Já vinha merecendo há muito tempo. Não tinha. Então, assim, foi um sol que a Bandeirantes fez surgir sobre o automobilismo, sem comprometer, isso é a parte bacana, sem comprometer o espaço que é dado às outras modalidades. É lógico que o futebol é disparado, o campeão de preferência. A cobertura do futebol não foi comprometida porque a Band abraçou o automobilismo. Claro. Olha a cobertura que o Band Esportes está dando ali para os Jogos Olímpicos. É coisa de encher os olhos. Então, assim, tem espaço para todo mundo. O automobilismo também fez por merecer e trabalhou para que isso acontecesse. Não sejamos hipócritas. Não foi que o Grupo Bandeirantes falou, o troço não funciona, vamos resolver. Não. O Grupo Bandeirantes viu que havia um segmento muito forte trabalhando de uma forma consistente para que isso acontecesse e pensou, é a nossa hora também. Vamos junto nesse trabalho. O resultado é isso que a gente está vendo. Automobilismo virando de novo esporte de massa na televisão. Legal, muito legal. E agora, Luque, me conta um pouco da sua experiência como piloto, né? Você já foi piloto, já subiu até no pódio aí. Conta pra gente como é que foi essa aventura aí. Cara, na verdade não é aventura, é uma grande curtição. Começou em 2015. É aquele negócio, né? Pô, a gente assiste muita corrida do lado de fora da pista, sobretudo aqui em Cascavel, tô falando de Cascavel mesmo. Sim. Quando tinha nosso campeonato aqui. Então você tá ali no alambrado, passa todo mundo ali, você fala mal de um, eu critico o outro. Pô, mas aqui de fora é fácil criticar, né? E lá dentro, como é que é? Foi por conta de uma conversa dessas que eu acabei indo parar na pista, correndo de escort, em 2015, correndo de escort, tomando uma saraivada de tempo de todo mundo, porque olhando é fácil, cara, olhando todo mundo vira, né? E assim, desde então, sempre que tem a oportunidade, eu faço uma corrida, não disputo nenhum campeonato, mas eu sempre faço alguma corrida de alguma coisa, uma prova longa. Desde 2019 eu tenho participado, isso tem sido muito legal para mim, e só vai ser para mim mesmo. Eu tenho participado dos treinos livres da Copa Shell HB20. Toda sexta-feira de etapa, eu me inscrevo, tenho carteira de piloto, tudo mais, me inscrevo na etapa, faço a programação de treinos livres, vou lá e retiro minha inscrição. Tudo perfeitamente legal, não tem nada de passada de pano, não, porque tem regra para ser cumprida, né? Mas isso ajuda muito. Primeiro, porque tá na pista é muito bacana. E segundo, ajuda muito a enxergar o que os caras estão fazendo enquanto você está trabalhando. Eles também estão trabalhando, mas enquanto você está numa transmissão de TV, te dá uma visão muito bacana, muito diferente, um pouquinho mais abrangente. Às vezes até te trai, porque você se sente tão à vontade com o contexto que você tenta matar uma situação quase na adivinhação e erra. Mas, como eu disse antes, erra só quem faz. Mas tem sido muito legal, enquanto der para dar uma acelerada aqui e ali. Não tenho pretensão de chegar à Fórmula 1, podem ficar tranquilos. Não serei o próximo brasileiro no grid da Fórmula 1. Mas é muito bacana. Inclusive, ó, eu vou cometer uma... Essa estante que vocês estão vendo, olha ali. Olha só. Alguma coisinha a gente... Como é que é? Tem que virar ao contrário, né? Como é que é aqui? Aqui. Olha só. Olha ali. Ô, louco. Tem alguma coisinha ali para mostrar para a quando chega em casa. Que legal, cara. Muito bacana. E o que em primeiro lugar aí também, tá?
Eu vi uns douradinhos ali. É. E o que dá mais trabalho? Ser piloto, narrador ou ser organizador de campeonato? Assim, tem que aguentar o piloto lá. Porque assim, eu tô fazendo essa pergunta porque, claro, né? Assim, claro, nem se compara, obviamente que não. Eu organizo aqui o campeonato. A gente tem aqui a Copa Botequim GP de kart, né? Que eu organizo aqui e dá trabalho, piloto, né? Lidar com todos esses pilotos e tal. E você, como organizador, né? O que dá mais trabalho, né? Ser piloto, sentar e pilotar, fazer a cobertura ou ser organizador de evento? Bom, vamos lá. O que é mais difícil? Pilotar. O que mais dá atenção? Narrar. O que mais dá trabalho? Organizar campeonato, não tenha dúvida nenhuma. E o campeonato que a gente organiza hoje, ele está com o grid mais numeroso do Brasil. Em Curitiba, a gente largou com 76 carros. Foi necessário dividir o grid, inclusive. Não pode largar tanto carro assim numa corrida só. Mas você, e assim, não é? Piloto enche muito o saco. No fim de semana de corrida, você fala que enche. Mas é porque cada um tem uma demanda diferente. Cada piloto tem sua necessidade, sua realidade, seu problema pontual, e ele vai recorrer ao organizador. Então, quanto a isso, não tenha dúvida. Só vou apontar um erro teu ali, você falou, nem se compara, mas eu organizo a Copa Botequim GP de... Não, se compara sim, é exatamente a mesma coisa. Talvez seja menos caro organizar um campeonato de kart, mas não se iluda com essa de nem se compara. Se compara sim, é exatamente... Você entende perfeitamente o que eu estou falando. Legal. Luke, o nosso papo está muito bom. A gente já tá aqui no nosso 1 hora de conversa. O sininho. Eu quero primeiramente te agradecer, né, por ter aceitado o nosso agradeço convite. Eu. E com certeza virão outros convites aí para a gente bater mais papo aqui, porque, cara, sensacional. Eu teria tanta coisa ainda para falar, mas a gente deixa para uma próxima, porque como você falou, foi uma conversa de botequim que foi rolando aqui. De papo de botequim. Foi rolando aqui naturalmente. Assim, eu lá quando eu comecei a fazer esse quadro, eu escrevia as perguntas, que agora eu não escrevo nada, eu vou aqui falando, tentando pegar aqui o que acontece. E cara, foi muito legal. E uma última coisa que eu sempre peço é o seguinte, né? Você tá envolvido nesse meio de automobilismo, né, tá narrando, está fazendo narração na TV aberta, organiza campeonato. E eu sempre peço, né, para quem vem aqui falar e está envolvido nesse mundo do automobilismo, para quem está assistindo a gente, de repente tem lá vontade, eu queria estar envolvido nesse mundo, eu queria trabalhar, seja como jornalista, seja como piloto, seja como igual o Raí veio aqui, né, fazendo design de capacete. Eu queria ter um capacete pintado pelo Raí. Um desenho feito por ele. Show de bola. E se você teria, assim, alguma dica, algum conselho que você poderia passar aí para a galera que está assistindo a gente aqui no Botequim? Bom, eu sou a pior pessoa do mundo para conselho em qualquer área. Mas uma dica que eu dou para esse grupo que você mencionou, entra com vontade. Hoje em dia é bem menos difícil, porque a rede social aproxima todo mundo de todo mundo. Sim. Seja uma rede pública, como, sei lá, um Instagram, um Twitter, uma página de Facebook, você se aproxima de quem você quer. Isso é um fato. Vá com vontade e principalmente com lisura. Porque eu vejo muita gente, e não só no automobilismo, eu vejo mais no automobilismo porque é o meu dia a dia. Claro. Chegar puxando o tapete, e até chega. Mas é igual você pegar a mulher do seu amigo, cara. Alguém vai pegar ela de você também. Então não puxa o tapete de ninguém, vá com vontade, sem medo de errar. Se errar, bola para frente, porque vai errar mesmo. A gente erra até o fim da vida, e eu espero estar longe do fim da vida ainda. Mas vá com vontade, vá atrás do seu contato. É como o Will falou. O cara pode estar querendo entrar como piloto, como jornalista, como voluntário, como sinalizador. E normalmente, Will, isso é muito bacana. O pessoal que entra, eu já vi muita gente entrar como voluntário, como fã, como convidado, porque ganhou uma promoção na rede social, ganhou uma credencial. É gente que está trabalhando no automobilismo hoje. Então, que bacana que o automobilismo tem esse poder. E o automobilismo tem um poder especial também, que é filtrar as pessoas que o frequentam.
Também não precisamos fazer tipo nenhum. Tem gente que acaba saindo do automobilismo que aí ninguém lamenta. Então, chegue ao automobilismo, vá ou venha para o automobilismo como alguém que, quando sair, as pessoas vão lamentar, não que as pessoas vão respirar aliviadas. Vergonha na cara sempre. Legal, legal. Luque, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Onde que o pessoal te acha aí e tal? Você vai transmitir a Stock Car esse final de semana? Faça o serviço aí pra gente. Essa do anel externo que teve no último fim de semana aqui foi o Sérgio Maurício com o Reginaldo e o Felipe, né? Tava de folga no fim de semana. Mas essa semana agora a gente está em Tarumã, em Viamão, na verdade, na pista de Tarumã com a Copa Truck e também a GT Sprint Race. E a sequência da agenda, as coisas vão se encaixando. Deixa eu vender meu peixe aqui também. Dia 12 de setembro, em Rivera, nós vamos ter o GP Uruguai, primeira prova internacional da Gold Classic. 45 carros lá é o que a pista permite, não dá para ter mais que isso. A gente vai estar com a transmissão ao vivo na internet, pelo menos. A rapaziada do Botequim GP vai informar vocês também. Com certeza. E, bom, quem quer me encontrar, eu estou aqui em casa sempre, mas no Instagram, luquemonteiro.band, a página de Facebook, Luque Monteiro, tem o canal do YouTube também, nem se inscreva, porque eu nunca posto nada lá, só para gastar uma clicada. Tem o canal de YouTube, Luque Monteiro 66, acho que é, mas nem eu sei a senha para entrar mais. Então tá, mas valeu, Luque, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês que também nos assistiram. Quarta-feira que vem nós voltamos aí com mais uma entrevista. Valeu, obrigado. Valeu! Até o próximo e tchau.